Todos irmãos e amigos, sejam bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para louvar o nosso Deus, né? E assim como nós estamos, vamos levar uma prece ao nosso Deus. Grandioso Deus, Pai glorioso, Criador e Redentor, damos graças a Ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede para louvar e bendizer Teu santo nome. Neste momento te pedimos mais uma vez, Senhor, a direção do Teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Abençoe a cada um, que nós possamos, Senhor, aprender mais um pouco das Tuas sagradas palavras e também Te louvar o Teu santo nome. Tudo isso nós pedimos pelos méritos do Seu Filho amado Jesus. Amém. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Vamos cantar uma música conhecida, se chama Quebrantado, uma música lindíssima. Fala da cruz, do sacrifício de Cristo e de como Ele nos atrai através desse sacrifício e do seu amor. Vamos cantar todos juntos, Quebrantado. Da sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. De graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Igreja. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu
sem palavras. Sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Amém. Essa semana nós temos aprendido algumas músicas novas. E acho que foi quarta ou terça-feira. Quarta não podia ser. Segunda ou terça-feira, o Lucas me mostrou uma música. Lucas, meu cunhado, estava tocando conosco esses dias aqui. E eu falei, cara, que música legal. Ele falou assim, eu perguntei, de quem é essa música? Ele falou, então, é uma música de um dos adolescentes. E, inclusive, ele vai viajar quinta-feira. Ele não vai mais ficar com a gente e tal. Eu falei, então vamos cantar essa música é muito boa. A música que a gente vai cantar agora é de um garoto de 13 anos de idade. Deus tem cumprido a sua promessa na sua igreja. E Ele tem levantado, sim, crianças, jovens, adultos, para fazer a sua obra. E nós vamos cantar agora essa música. Nós vamos colocar a letra, a gente vai passar aqui para vocês um pedacinho, e a gente vai cantar toda ela. E nós vamos ter o privilégio de ter o compositor da música tocando com a gente, que é nosso contrabaixista, que está ali, o Arthur Rodrigues. Uma saudação especial para o Arthur. Eu acho que é a primeira vez que uma música sua vai ser cantada assim, né? Dá um nervoso, né? Eu sei como é. Então vamos lá. Pode colocar a primeira parte? Só para a gente já ir cantando com a igreja. Cada dia o Senhor é o meu Salvador. E repete. Cada dia o Senhor é o meu protetor. Só a igreja. Cada dia o Senhor. Espera um pouquinho. É o meu Salvador, cada dia o Senhor é o meu protetor. Refrão. Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor. Mais uma vez. Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor. Aí essa outra estrofe tem uma pegadinha, né? Porque todo músico escreve com uma pegadinha. Então o Arthur não seria diferente. Então naquela a gente espera, né? Cada dia o Senhor né? Essa não, já é direto. Cada dia o Senhor é o meu intercessor. Cada dia o Senhor, já entra. É o meu libertador. A música está aprendida. Vamos cantar todos juntos. Pronto? Tranquilo? Está nervoso? Não? Pastor, você chegou agora? Essa música é de um rapaz de 13 anos de idade, que é o do nosso contrabaixista. A gente está ensinando agora para a igreja. E vamos cantar todos juntos. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Cada dia o Senhor é o meu Salvador. Cada dia o Senhor é o meu protetor. Cada dia o Senhor é o meu Salvador. Cada dia o Senhor é o meu protetor. Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno,
Ajeita primeiro, tá? Cada dia o Senhor é o meu libertador. Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor. Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor. Rei dos reis. Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor. Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor. Aí fecha. Deus de amor. E a igreja canta. Ó Deus de amor, Vimos nós te adorar, vós, ó nações, rendei louvor. És tu, Senhor, o poderoso vencedor. És Criador e Rei sem par. Rei dos reis. Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor. Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor. Deus de amor. Deus de amor. Amém. Saudação de novo para o. Parabéns. Deus abençoe e inspire. Quando você voltar, venha com mais umas 20 músicas prontas. Tá bom? Amém. Uma ótima noite para você, seja sempre muito bem-vindo à casa de Deus. Estamos aqui dando sequência a essa semana especial, a Semana de Oração Jovem, esse momento que nós estamos relembrando os pedidos e agradecimentos que têm chego pela internet, ou melhor, pelo WhatsApp, e alguns mandam também aí para nós através de e-mails, o pessoal que tem acompanhado pela transmissão ao vivo, também pela internet. Eu quero ler um texto aqui muito conhecido e um dos textos que eu mais gosto de mencionar, Isaías 45, verso 1 a 3, uma mensagem de Deus a Ciro, mas quem sabe a gente possa se colocar no lugar dele e receber a mesma mensagem. Acho interessante o poder com que Deus apresenta-se aqui. E ele diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, ou assim diz o Senhor ao seu ungido, seja você João, Maria, José, Adalter, Luiz, Marcelo, quem quer que seja. Ele diz: a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, te endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Nada pode se colocar diante de ti, porque diante de ti vai o Senhor dos Exércitos. Confie nele, deposite a sua fé no Senhor. Temos, pastor Diego, alguns pedidos e clamores aí que têm chego através do WhatsApp. Exatamente, boa noite a todos. Está sendo projetado o número 87225354. Nós recebemos ao longo do dia e ao longo da semana, estamos visualizando aqui algumas mensagens, estamos orando por elas. E de repente você que não consegue ter acesso ao WhatsApp, nós temos aqui no hall de entrada da igreja uma caixinha.
escrito ali, ore por mim, pastor. Há um bloco de papéis ali, há canetas disponíveis também, e você pode, se preferir, colocar ali o seu pedido e seu agradecimento, e nós também estaremos intercedendo dessa maneira. Convido você nesse momento para se colocar de joelhos diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Nosso Deus, nosso Pai e nosso Rei, nos prostramos diante da Tua presença, porque reconhecemos que Tu és digno de toda adoração. Desde o nascer do sol até o poente, nós estamos aqui para Te louvar, ó Pai. Reconhecendo, ó Deus, que o Senhor tem nos sustentado, tem nos conduzido e nos amparado com Tua mão poderosa. Sabemos que é um Deus que rege as nações também, e prestes está a estabelecer o Teu reino, que será um reino eterno. Mas antes, ó Deus, aqui estamos para que o Teu reino seja colocado e estabelecido no nosso coração e na nossa vida. Estamos colocando diante de Ti, ó Pai, os pedidos e agradecimentos. Pessoas estão clamando, ó Pai, por uma bênção na vida, nos relacionamentos, na família, nas oportunidades, ó Pai, de emprego e também demonstrarem um trabalho sendo usados por Ti. Venha, ó Deus, agir na vida de cada filho Teu que aqui está, seja pela primeira vez neste lugar ou nesta semana, que o Teu Espírito possa trazer discernimento, compreensão e disposição em fazer a Tua vontade. Estamos aqui gratos, ó Deus, pela bênção e pela Tua providência e poderosa mão na vida e na cirurgia da Jaque, esposa do pastor Luiz. Te louvamos, ó Deus, porque Tu és o médico dos médicos e também se revelou dessa maneira hoje. Queremos, ó Deus, interceder pela vida da Kelly e pela vida de tantas pessoas que estão suplicando, ó Deus, também o Teu toque curador. Vem ser soberano na nossa vida e na vida de cada pessoa que estamos intercedendo. Dá-nos momentos agradáveis na Tua presença, de louvor, adoração e compreensão da Tua palavra. Suplicamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Enquanto cantamos mais uma vez as primeiras linhas da música do Arthur, você é convidado a trazer a sua oferta ao altar do Senhor. Você preparou sua oferta, você pode trazer agora, esse é o momento. Todos. Cada dia o Senhor é o meu Salvador. Cada dia o Senhor é o meu protetor. Mais uma vez. Cada dia o Senhor é o meu Salvador. Cada dia o Senhor é o meu protetor. Rei dos reis, Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor. Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor. Deus de amor. Deus de amor. Vamos combinar hoje de novo, que eu acho que combinado fica mais bonito. Então vocês já sabem, né? Eu vou falar uma coisa e vocês vão me responder, ó. Boa noite, igreja! Aí, ó, ficou mais legal, né? Não fico aqui no vácuo. Então esse momento é um momento especial, né? Mais um dia da nossa semana. Como diz um amigo meu, meio caminho já foi andado, né? Agora falta mais um pouquinho
para a gente chegar no descanso. Mas nesse momento eu queria que você prestasse atenção numa coisa. Eu já ouvi falar muitos especialistas dizendo que a gente precisa dar 8 abraços por dia para ser feliz. Você já ouviu falar disso aí, Adalto? Mas a gente é adventista e a gente já é um pouquinho mais feliz, né? Tô brincando. Mas eu vou fazer uma proposta aqui para vocês. Esse é o momento que você vai dar 7 abraços. Então pode se levantar agora, o Adalter vai tocar alguma coisa aí animado pra gente, e você vai ter que dar 7 abraços, então, para você ser mais feliz. Vamos começar aí. Eu também vou abraçar. Então, pessoal, todo mundo conseguiu dar os 7 abraços aí? Eu tô vendo daqui que vocês estão sorrindo, né? Então, acho que as pessoas estão certas, né? Os estudiosos aí estão certos. Acho que agora você está mais feliz. E para a gente ficar mais feliz ainda, quem não gosta de vir numa semana de oração jovem, louvores maravilhosos que a gente está tendo aqui, mensagens maravilhosas, e de repente ainda pode sair com um presente do Ministério Jovem. Então, só lembrando, esse é o momento que você pode pegar o seu smartphone, fazer o check-in na página da IAS de Portão no Facebook, e o seu nome já estará automaticamente concorrendo para o dia de amanhã. Então, nesse pacotinho aqui que foi preparado, já verifiquei aqui, não tem nenhum papelzinho em branco, tá? Nesse pacotinho aqui estão todas as pessoas que fizeram check-in. Deixa eu explicar como que funciona, tá? Que o pessoal já queria fazer uma auditoria aqui ontem no meu sorteio. Como que funciona? Aqui está todo mundo que compartilhou ontem, tá? Mas aquelas pessoas que não foram sorteadas ainda e que já compartilharam alguma vez durante a semana, tá? Então, é a junção aqui, ó, de quem está aqui ontem e os que ainda não saíram durante a semana. Beleza? Vamos lá, então. Vou começar com o Adalter primeiro, ó. Porque o Adalter sempre tira o Marcelo Godoy, né? Então, ele quer que a gente... Espera, deixa eu pegar um prêmio aqui primeiro, ó. Uma camiseta do Chama Coral, pode falar? Érica Monteiro. Érica Monteiro, está aí? Compartilhou ontem, fez check-in ontem? Eu acho que não está. Então, já perdeu a tua vez, Márcio. Marlon Felipe. Vou deixar aqui, mano, senão você... Vamos deixar guardadinho aqui que ele está trabalhando, né? Depois a gente entrega para ele lá, só para não misturar. Temos aqui, ó, pessoal, um brownie. Vai pro Henrique. Eu não vou falar o sobrenome dele, mas eu sei quem é. Henrique. Pronuncie teu sobrenome aí pra gente. Pronuncia o sobrenome. É Dechatric. Vocês entenderam, né? Valeu, Henrique. Temos mais um brownie aqui.
Cristina Gonçalves. Vem cá, Cristina. Eu sabia que você ia ganhar uma hora. Parabéns. Temos aqui ainda mais 3 presentes para sortear. Vamos mexer esse aqui, pegar um bem de baixo aqui, ó. Ellen Gilioli. A Ellen, olha, essa aqui tinha que ganhar um prêmio em dobro, foi minha professora no ensino médio. Aguentou os alunos mais terríveis que tinha no bairro. Vamos lá. Olha aí, ó. Por isso que eu falo, se você compartilhar todo dia, você pode ganhar todo dia. Maria Dilma Cruz. Tá fazendo coleção de CD. Já está fazendo uma coleção de CD do Chama. E o último presente de hoje, lembrando que sexta-feira a gente vai ter aqui a nossa cesta especial, que eu deixei ela aqui do ladinho, tá? Sexta-feira vai ser o sorteio dessa cesta especial. Iron Lobo Filho. Olha só. A sorte está naquele banco ali, ó. Uma camiseta do Chama Coral. Os ensaios são na sexta-feira e no sábado, você já tendo a camiseta, já pode entrar no coral, né, Adalto? Não precisa nem fazer teste de voz. Pessoal, amanhã temos mais. Só existe um Deus, um Pai, um Criador. Só um Deus merece glória e louvor. Um que dá a vida a quem não mereceu. Um que amou o mundo e o Filho deu, mas o mundo rejeitou o Salvador, e frios os corações se tornam sem amor. Meu Deus, Santo é o Senhor e Deus, que intercede pelos seus. Ele é fiel, nunca dorme, o guarda de Israel. O mundo pode duvidar, mas Cristo se levantará. Ele é fiel, Ele é fiel. Sei que Deus levantará uma geração que dará a vida por esta missão de levar a Cristo como Redentor, revelando a glória do Senhor.
Castelo forte é o nosso Deus, rocha firme, Rei dos reis. Ele é fiel, nunca dorme, o guarda de Israel. O mundo pode duvidar, mas Cristo se levantará. Ele é fiel, Ele é fiel. Rocha firme, Rei dos reis, Ele é fiel, nunca dorme, o guarda de Israel. O mundo pode duvidar, mas Cristo se levantará. Ele é fiel, Ele é fiel. Boa noite. Antes de a gente começar, eu queria agradecer a todos pelas orações. Nós tivemos um dia abençoado lá no hospital hoje. A médica estava preocupada com alguns exames, com algumas coisas que poderiam acontecer ali, né? Existe um caminho que o câncer percorre da mama com um grande risco de metástase. A médica estava um pouquinho preocupada com relação a isso. E hoje todos esses riscos acabaram, todos os processos cirúrgicos chegaram ao fim. Agora é só ela se recuperar e bola para frente, né? Eu estava lá até agora. Ela me deu uma carta de alforria rapidinha para eu estar aqui com vocês e daqui a pouco eu volto para lá. E ela mandou um abraço. Muito bem, nós vamos seguir falando hoje de árvores genealógicas. É o assunto que vocês mais gostam na Bíblia, que ninguém vê a hora de chegar. Você espera no ano bíblico por uma genealogia, você torce para chegar uma genealogia, né? Afinal de contas, não existe nada na Bíblia que seja mais interessante do que uma genealogia. Concordam? Assim o pastor bebeu antes de vir pregar hoje, né? Mas é interessante porque o melhor caminho para você chegar à messianidade de Jesus na Bíblia é a genealogia. Elas estão ali por isso, dentre outros motivos. Obrigado, James. James acho que é o cara mais prestativo dessa igreja, né? E eu fiquei sabendo que ele prega ainda, cara, pacote completo. Por mais James no mundo, né? Então nós vamos dar uma olhadinha nas genealogias. Vamos ver como é que ela funciona, especialmente a genealogia de Gênesis capítulo 10. Então pode ir para lá. Nós vamos dar uma olhada numa peculiaridade que existe na genealogia de Gênesis 10. Bom, Gênesis 10, transição de histórias, fim do relato do dilúvio, começo de um novo bloco em Gênesis. E o livro de Gênesis ele tem 10 blocos, que são divididos pela palavra Toledot, que significa geração, tá? Então você pode ver que no versículo 1 do capítulo 10 assim, são estas as gerações. Então aqui se inicia um novo bloco no livro de Gênesis, tá? São essas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. E aqui então ele vai dar
as descendências. Os estudiosos chamam esse capítulo de a Tábua das Nações, porque daqui então deram origem, ou daqui então surgiram as nações que nós conhecemos, nas suas diversas formas. Porém, há um detalhe nas divisões das genealogias de Gênesis 10. Vamos dar uma olhada ali no versículo 5, tá? Diz assim, ó: estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Quantas línguas existiam até aqui? Deu chute. Quantas línguas existiam no mundo até aqui? Uma só. Mas como é que as famílias são divididas por línguas? Se a história da Torre de Babel está no capítulo seguinte. Nunca tinha reparado nisso? Os blocos ali em Gênesis 10 são divididos por línguas. As línguas, ao que tudo indica, foram entregues e distribuídas por famílias. Você nunca pensou, por exemplo, como é que faz? O pai agora falava uma língua e a esposa falava outra. Quer dizer, deu divórcio no casamento por causa da língua. Você nunca parou para tentar imaginar como é que Deus dividiu essas coisas? Aí ele diz, as línguas ficaram nas famílias. E as famílias formaram nações. Inclusive você vai ver que muitos nomes dos filhos deles ali são nomes de nações na Bíblia, de cidades e de tudo mais. Ah, pastor, mas e a história da Torre de Babel? A história da Torre de Babel, ela está para explicar a genealogia. Olha que doido. E você ignora a genealogia, mas a história da Torre de Babel, ela está ali para explicar o que está acontecendo na genealogia. Isso é muito legal, cara. Porque a genealogia, na verdade, ela pega o capítulo 10, 11 e 12. E aí você tem a história da Torre de Babel no meio. Por que essa história está ali? Por alguns motivos. Então vamos ler mais uns versículos? Porque diz assim, versículo 8. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné. E aonde que fica isso? Na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria, edificou a Nínive, Rebote-ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade Rezém. Misraim gerou a Ludim, e Anaim, e Alabaim, e aí vai por diante. Mitzraim é a palavra hebraica para Egito. Tá? Então, Egito em hebraico é Mitzraim. Então, esse indivíduo aqui vai dar origem lá para frente ao Egito. Tá? Por isso, nós chamamos esse capítulo de a Tábua das Nações. Muito bem, esse é o indivíduo aí, ó. Esse é o tal do Nimrod. Ele foi, ao que tudo indica, o primeiro rei da Bíblia. E o reino dele é fundado a partir de Babel. Ou seja, esse cara é o cara que foi responsável pela construção da torre. Tá? A obra arquitetônica mais engenhosa do Antigo Testamento. Bom, ele termina de dar essa parte da genealogia e agora fica aquela dúvida, tá, mas o que aconteceu? Por que as famílias estão se separando? Por que cada um está dando origem a uma nação? Por que eles têm diferentes línguas, se naquela época só havia uma língua e um jeito de falar? Bom, agora você vai para o capítulo 11. E aí a história diz assim, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Então, esse pequeno verso introdutório à história de Babel, ele vai explicar para você, ou seja, o autor está mostrando para você que ele vai explicar para você agora a divisão das línguas, como é que ela aconteceu. É como se a história de Babel fosse um parênteses dentro da genealogia.
tá? Versículo 2. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar. Quem é que se alojou na terra de Sinar? Nimrod. Uma parte daquele povo lá, descendência de Cã. E habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos sirvam-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor dispersou-os por toda a superfície da terra. Muito bem. Gênesis 11 marca o início de uma mudança na história da Bíblia, tá? E essa mudança, ela vai estar relacionada com a aliança que Deus faz com Noé. Até aqui nós temos duas alianças que Deus fez com a humanidade. Uma ele faz com Adão na criação, e quando ele faz essa aliança com Adão, obviamente ele está fazendo com toda a humanidade. Bom, você conhece a história do dilúvio, a gente não vai entrar em detalhes nela. Existe agora um mundo polarizado, os filhos de Deus se corromperam com as filhas dos homens, e o mundo se tornou um lugar mau, e Deus agora envia o dilúvio como um ato de juízo. Porém, ele não anula a aliança que ele faz com Adão. Ele diz assim: Noé, contigo eu vou confirmar a aliança que um dia fiz com Adão. E aí ele dá então a incumbência a Noé de construir a arca. Eles vão passar por todo o processo. Quando a arca atraca, e agora eles oferecem um sacrifício, Noé oferece um sacrifício ao Senhor, o Senhor vai ratificar essa aliança com ele. E as cláusulas da aliança que Deus vai fazer com Noé são simplesmente uma repetição daquilo que ele coloca com Adão. E tem uma das coisas que ele estipula para Adão e que ele ratifica com Noé, que é extremamente significante para a gente hoje, que é o seguinte: ele diz assim: vocês vão multiplicar-se e encher a terra. Certo? Essa era a missão daquele povo. Então, quando você olha para Gênesis 9, Deus dando a missão do povo, ou Deus dando a missão ao povo para preencher toda a terra, para multiplicar-se, para encher a terra, você vê a genealogia de Gênesis capítulo 10 agora, você pensa, bom, as coisas estão dando certo, os planos de Deus estão fluindo, porque Deus pediu para o povo espalhar-se e o povo está se espalhando. Só que agora Gênesis 11 vai contar para você o motivo que fez o povo espalhar-se. E quando você olha para o motivo, você vê que o motivo não foi obediência a Deus. Deus teve que intervir na história porque eles estavam indo num caminho que era oposto à ordem que Deus tinha dado a Noé e a sua descendência. Bom, a ideia é justamente essa. Eles se uniram formando um movimento que a gente conhece hoje como Babel. Qual é o significado da palavra Babel? Você automaticamente pensa aí, confusão. Só que não é esse o significado da palavra. A palavra Babel é uma palavra acadiana. E ela significa porta de Deus. É isso que a palavra Babel significa. É uma junção de duas palavras. Bab, porta, El, Deus. A palavra confundir é Balal. É outra palavra. Tá? Então, o nome daquele lugar era Babel. O apelido dado depois pelo povo judeu era confusão. Tá? Lembra que eu falei para vocês que Nimrod foi o primeiro rei
da Bíblia, certo? E ele diz o seguinte, que ele era um homem valente, um caçador, um guerreiro. E ele vai coordenar o processo da construção da torre. Bom, quando você vai para o relato da construção da torre, você vê que eles tinham alguns propósitos, eles tinham alguns objetivos ao construir essa torre, ao realizar essa empreitada. Vocês se lembram quais são os motivos? Primeiro motivo, eles queriam garantir o seu território. Tá? Diz assim, vinde, edifiquemos. O que é edificar uma cidade? É construir casa? Não é só isso. Primeira coisa que você faz quando você vai edificar uma cidade, nos tempos da Bíblia, é o quê? Muro. Por que muro? Proteção. Proteção contra quem? Contra os inimigos. Quem eram os inimigos naquela época? Se o povo era um só. Mas eles vão edificar uma cidade. Segundo motivo, para que nós tornemos o nosso nome célebre, fama. Primeiro motivo, conservar o território. Segundo motivo, fama. Como é que você fazia fama nas épocas bíblicas? Você tem ideia? Como é que você fazia para ser famoso nos tempos da Bíblia? Vou deixar a pergunta mais fácil. Por que Davi era mais famoso do que Saul? Hã? Lembra? Quando Davi e Saul entraram na cidade, o povo começou a ovacionar, diz assim, Saul matou, mas Davi? Então Davi era mais famoso, era melhor, era mais valente do que? Ou seja, como é que você fazia para engrandecer seu nome naquela época? Guerra. Guerra. Era através das guerras que você engrandecia o nome, que você se tornava famoso. Como é que eles vão fazer aqui para tornarem-se famosos? Qual era o único jeito? Guerra. Mas guerra contra quem? Terceiro motivo, para que não sejamos espalhados. Nós queremos ser um povo unido, junto. Perpetuar a nossa descendência. Tá? Garantir a linhagem. Então, 3 motivos que levaram eles a construir a torre. Primeiro, território. Segundo, fama. Terceiro, descendência. Guarda isso. Quando você ia fazer guerra nos tempos bíblicos, como é que você fazia para atacar uma cidade fortificada? Tem um jeito muito fácil, que até um escritor chinês chamado Sun Tzu fala no livro A Arte da Guerra. Ele diz assim, se você tem tempo e você tem recursos o suficiente para manter o seu exército, quando você chegar a uma cidade, a única coisa que você tem que fazer é cercar. Cerca a cidade. Porque as cidades dificilmente eram feitas com rios passando pelo meio dela, exceto Babilônia. As cidades eram construídas ao lado dos rios. Então o que você fazia? Você cercava a cidade, deixava o povo preso lá dentro, acabava a água. O que acontece depois que acaba a água? Logo acaba a comida, acaba a higiene, o povo começa a ficar doente, começa a ficar doido. Foi exatamente isso que aconteceu na destruição de Jerusalém no ano 70. Os exércitos romanos cercaram a cidade. Lembra lá que está escrito até na história dos hebreus, e Ellen White repete isso no Grande Conflito, dizendo que eles comiam o couro da sandália, que não tinha o que comer dentro da cidade? É mais ou menos isso. Ou seja, você fechava as portas da cidade e o povo que estava lá dentro não poderia sair. Você sitiava a cidade. Aonde é que eles estão armando acampamento? Aonde é que esse povo está armando acampamento? Em Babel. O que significa Babel? Porta de Deus. Ou seja, eles estão armando os acampamentos deles nas portas de Deus. Eles estão sitiando Deus. Eles estão prendendo Deus na sua cidade. A guerra deles é contra quem? Contra Deus. É por isso que Babel vai ser o sinônimo de rebelião na Bíblia. Tá?
É por isso que ela vai se tornar um paradigma. Ela é a ideia da revolta, é a ideia de um povo que sitiou Deus, que declarou guerra contra Deus, que está tentando prender Deus e que está indo totalmente contra os desígnios de Deus. Porque o plano de Deus era espalhar. E eles estão fazendo o quê? Concentrando. É revolta. Bom, existe uma conexão bem interessante aqui, que Daniel vai fazer para a gente. Quando ele vai falar, ou quando ele fala para a gente que os tesouros do templo do Senhor foram levados para a Babilônia, ele usa uma expressão que não é convencional. Porque essa expressão só aparece em Gênesis 11 e em Daniel. Ela não aparece em mais nenhum outro lugar. Tá? E ele diz assim, ó, o Senhor entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para onde? Para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. É como se Daniel estivesse dizendo para a gente o seguinte: ele pegou os tesouros do templo do Senhor e levou para onde? Para Babel. Aliás, a palavra Babilônia em hebraico não existe. Se você for ver como Daniel vai chamar a cidade no livro de Daniel, no hebraico, ele chama a Babilônia de Babel. Porque essa é a localização geográfica do território de Nimrod. A própria literatura babilônica traz Nimrod como seu fundador. Então, a antiga Babel, agora nos dias de Daniel, é a nova Babilônia. E ela tem a característica que eu falei para vocês, ó, o rio Eufrates cortando a cidade e cercando a cidade. Essa cidade era impenetrável, ela era indestrutível. Exceto por um indivíduo que Deus chamou, que o pastor Jonas leu agora há pouco ali, Ciro, que vai conseguir detonar com esse negócio aqui. Vocês estão vendo um quadradinho branco ali bem no meio da cidade? Ele é o templo. E nós já vamos ver ele mais de perto. Aqui era a entrada. Esse portal azul é o portal chamado Portal de Ishtar. Tá? Era a entrada principal de Babilônia. Quando Daniel foi levado cativo, ele entrou em Babilônia por aqui. Essa é a visão que ele teve quando ele chegou lá depois de 6 meses de viagem. Na joia dos caldeus, como Jeremias vai chamar. Esse é o lado oposto àquela avenida principal. Tá? Então você pode ver que a cidade era extremamente linda. Os seus jardins suspensos até hoje são uma das maravilhas do mundo. Que Nabucodonosor fez simplesmente para a esposa dele não ficar deprimida. Era o cara, velho. Era o cara. O cara não era o Roberto Carlos, o cara era Nabucodonosor. Porque a esposa dele morava numa região montanhosa e as janelas do quarto dela davam para encostas montanhosas, e quando ele a levou para a Babilônia para que ela não se deprimisse, ele encheu os terraços de jardins para que ela tivesse uma paisagem parecida com a da sua casa. Era o cara, velho. Era o cara. Bom, desliguei o negócio de novo, ou não? Passa aí para mim. Esse é o templo. Esse é o templo chamado de Fortaleza de Esagila. Por que ele é importante? Por 2 motivos. Primeiro motivo, alguns estudiosos, na verdade muitos estudiosos, acreditam que esse templo foi construído sobre as ruínas da Torre de Babel. Então há quem diga que esta era a localização geográfica da torre. Tá? E também é a casa do Deus da Babilônia. Então lembra para onde Nabucodonosor levou os tesouros do templo? Ele levou para esse lugar aí, para a fortaleza de Esagila, a casa de Marduk, era o edifício mais alto de Babilônia. É por isso que os estudiosos acreditam que aí seja a localização geográfica da Torre de Babel. Ou seja, você vai perceber que mesmo Deus espalhando o povo naquela confusão de línguas, ainda assim teve uma galerinha aqui que ficou bicho ruim, carne de pescoço, miserável, ficaram lá. Mesmo com tudo que Deus fez, ainda teve um grupinho que persistiu e ficou. E aí é uma visão mais de perto para você ter uma noção de como ele era. Devia ser um espetáculo.
ele tem seus 3 compartimentos, como eu já expliquei para vocês. Isso, hoje nós chamamos de zigurates, tá? Então, se você quiser ter algumas informações sobre ele, é só você pesquisar sobre os zigurates. No Google você vai achar muita coisa lá. E era a casa desse indivíduo aí, Marduk, o deus da Babilônia, que na epopeia de Gilgamesh é o criador dos seres humanos. E ele ganhou o privilégio de criar os seres humanos porque ele derrotou um dragão chamado Tiamat. E essa história é contada então na epopeia de Gilgamesh, no Enuma-Elish. Tá? Então, ele derrota o dragão, e por ele derrotar o dragão agora, ele ganha o privilégio de criar o ser humano, e ele cria os seres humanos com uma função: alimentar os deuses. Os deuses não gostavam de buscar comida. Então, ele cria o ser humano para que os seres humanos vão lá, caçem, pesquem, colham frutos para levar para os deuses comerem. É interessante porque quando você vai para o relato de Gênesis da criação, Deus cria o ser humano para o alimentar. É Deus quem dá comida para o homem, é o contrário. Ele cria o homem e o coloca num jardim recheado de delícias para presentear o homem com comida. Ele vai no relato oposto. Eu não sei se você percebeu, mas Marduk é relatado como um indivíduo de 4 asas. Na Bíblia você sabe que tem seres que possuem 4 asas. Quem são? São os querubins. Quem é o querubim mais famoso da Bíblia? Quem? Lúcifer. Lúcifer é o querubim mais famoso da Bíblia. Só que no conto babilônico é o querubim de 4 asas que derrota o dragão e que expulsa o dragão e que cria o ser humano. É como se fosse uma história da redenção contada às avessas. E a história dele é contada na constelação de Órion. Isso te é familiar? O caçador, o grande guerreiro Marduk é o indivíduo que está ali na constelação de Órion. O cinturão de Órion é o cinturão deles, segundo a crença deles, porque cada civilização tem uma história com relação a Órion, você pode pesquisar lá. Está vendo a contrafação feita? Ele era o deus da Babilônia. É por isso que você vai ver na Bíblia Babilônia sendo o seu reino, desde Gênesis até Apocalipse, passando por Daniel. A identidade babilônica é a identidade de Lúcifer, porque ela transmite o sonho dele. Ela é a materialização do sonho dele. Sitiar Deus, usurpar posições de Deus, prerrogativas de Deus. E Deus então depois, através de Abraão, vai criar a sua cidade, que é Jerusalém, Jerusalém. E aqui a coisa começa a ficar interessante. Porque Deus tem um problema, irmãos. E a história de Babel não acaba, o relato não acaba com o ato de Deus dispersar o povo. Porque a impressão que dá é que Deus dispersa o povo e diz assim: bom, eles me rejeitaram, eu os espalhei, o problema é deles. Você pode perceber que depois do relato a genealogia continua, só que ela vai afunilar-se, ela vai ficar restrita a 100. Por que a genealogia de 100 é importante? Porque é nela que você vai encontrar um indivíduo chamado Abraão. E eu quero que você vá comigo agora para Gênesis capítulo 12, porque através de Abraão hoje nós vamos repensar a missão. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Muito bem, aqui a coisa começa a ficar bem legal, porque Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, você vai sair do meio de Ur dos caldeus, vai sair do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te dar. Então, a primeira coisa que Deus promete para Abraão, o que é? Terra. De ti farei uma grande nação. O que Deus está prometendo para Abraão? Descendência. E te engrandecerei o nome, te tornarei famoso.
O que Deus está prometendo para Abraão? Terra, fama, descendência. O que os habitantes de Babel queriam? Terra, fama e descendência. Então Deus escolhe um agora e diz assim: tudo o que eles queriam eu vou te dar, de graça. Você não precisa construir uma torre, você não precisa fazer nada. Aliás, tem uma coisa que você precisa fazer: seja uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas quem? Todas as famílias da terra. De que famílias Deus está falando? De que famílias Deus está falando? Lembra que eu falei que existem peculiaridades na genealogia de Gênesis 10? Ela é dividida por línguas e por famílias. Como é que Deus separou os povos lá em Babel? Por famílias. E agora Deus puxa Abraão e diz assim: Abraão, através de você eu abençoarei todas as famílias da terra. Eu sei que a nossa cabeça é tentada a dar um salto lá para Jesus. Sim ou não? E de fato, o cumprimento máximo da promessa que Deus faz a Abraão é com Jesus, porque em Jesus são abençoadas todas as gerações, de todos os tempos e todas as famílias de todas as épocas da terra. Sim ou não? Mas o contexto imediato é: Abraão, através de você, eu vou abençoar aquelas famílias que eu separei. Porque eles podem ter se rebelado contra mim, mas eu não os desprezei. E você tem agora uma missão: é ir em busca desse povo e trazê-los a mim. Porque eu não os abandonei, embora eles tenham se rebelado contra mim. É por isso que ele diz a Abraão: você não pode ficar aí onde você está, você tem que ir até eles. Bom, hoje nós vamos falar então sobre a mecânica da eleição. Lembra que eu perguntei ontem: você se considera um chamado ou um escolhido? Você já tem resposta? Vamos tentar construir juntos isso hoje então? Então vamos dar uma olhada lá. Olha só, a solução para a rebelião vem com o chamado de Abraão. Então o povo não quer saber de Deus mais, mas Deus vai usar Abraão para que através de Abraão o povo se aproxime dele de novo. Essa é a ideia. E agora a aliança não é feita mais com a humanidade, porque a humanidade toda se voltou contra Deus. A aliança agora é feita com quem? Com Abraão. E quem fizer aliança com Abraão estará fazendo aliança com Deus. E quem rejeitar a aliança com Abraão está rejeitando a aliança com Deus. Então agora você sai de um mundo escolhido para um indivíduo escolhido. E se você quiser ser um escolhido, você entra para o time de Abraão, porque ele é o eleito. Porém, vamos ver como é que funciona a vida de um eleito. Olha só, Abraão é chamado a reunir um povo rebelde. Em Gênesis 11, o povo se rebela contra Deus. Em Gênesis 12, Deus, através do eleito, restaura o relacionamento com os rebeldes. Ou seja, Abraão, nesse sentido, é um tipo de Cristo. Abraão é um imitador de Cristo, só que na sombra daquele que ainda viria. Lembra que eu falei já que a apostasia é o rompimento do relacionamento com Deus nos padrões da aliança? O que o povo de Babel fez? Quebrou a aliança. Através de Abraão agora Deus vai restaurar essa aliança, vai tirá-los do processo de apostasia. Entendeu? Só que para isso, Abraão tem que fazer aquilo que Deus faz na Bíblia. E o que Deus faz na Bíblia desde que o homem caiu? Vai em busca do homem caído. Não é isso que ele faz com Adão? Adão, onde é que você está? Não é isso que ele faz com Caim? Caim, o que está acontecendo aí? Não é isso que ele faz com a geração do dilúvio através de Noé? Então, assim como Deus busca, ele está dizendo para Abraão agora: a tua missão é ir atrás e abençoar. Porque você faz o que eu faço. E um dia, meu filho irá fazer aquilo que você faz. E todos os povos serão abençoados, começando de você. Essa é a ideia. Só que, obviamente, isso não vai ser fácil, porque esse povo é rebelde.
E agora vai existir uma oposição entre Gênesis 11 e Gênesis 12. Assim como tinha a descendência dos filhos dos homens e dos filhos de Deus lá em Gênesis 5 e 6, aqui você tem a descendência de Babel e você tem a descendência de Jerusalém, a descendência de Abraão. Essa é a guerra. É a oposição entre Babel e os filhos de Abraão. A guerra é de Babel contra o eleito. Não é isso que diz lá em Apocalipse, capítulo 12? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência? É a mesma coisa. Afinal de contas, essa guerra que existia entre Babilônia física e Jerusalém física é a guerra que nós vemos em Apocalipse, de Babilônia espiritual atacando Jerusalém espiritual. É a mesma guerra. E nós participamos dessa guerra porque, segundo Paulo nos diz, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós nos tornamos filhos de quem? De Abraão. Então, os ataques de Babilônia são contra nós. É a mesma coisa, a história só se repete. Bom, a aliança não é mais com a humanidade. A aliança agora é com Abraão. E entenda o seguinte: isso não torna Abraão superior a ninguém. Tá? A questão da eleição não é questão de superioridade, é questão de relacionamento mais íntimo. Então, o cara que é eleito é porque ele tem um relacionamento com Deus muito mais íntimo do que os demais. Esse é o padrão. Bom, o foco da aliança agora é ser um canal de bênçãos, ou seja, eleição é sinônimo do quê? Missão. O eleito de Deus é eleito por Deus para missão, e mais nada além disso. Você é um chamado ou você é um escolhido? Entenda o seguinte: o indivíduo que é eleito não está automaticamente salvo. Ele tem uma missão. Só isso. Tá? Ele vai funcionar como mediador entre Deus e o rebelde. Era isso que Abraão era. Abraão era o mediador entre Deus e Babel. O que Cristo é hoje? Não é o nosso mediador? Ele não media eu e Deus no santuário celestial? E qual é a minha missão nessa terra? Mediar ele e o rebelde. Você entendeu por que a gente está falando do princípio de imitar a Deus e imitar a Cristo desde o começo da semana? Você está entendendo agora por que eu não posso ter outra referência além dele? Por que eu não posso dedicar a minha adoração a nada além dele? Por que eu tenho que entender todos os processos? Porque a minha missão é imitá-lo. Então entenda o seguinte: a ideia é essa: eu faço o que ele faz, porque ele faz. Essa é a justificativa. Eu faço o que Deus faz, porque Deus faz. E é isso que ele está convocando Abraão a fazer. De lambuja ele diz para Abraão: Abraão, você vai ter uma terra. E a terra vai desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Só que é o seguinte, vamos dar uma olhada lá em Gênesis capítulo 15. Quando Deus faz aliança com Abraão, eu não vou ler todo o texto, mas existe um pedaço aqui que é importante. Gênesis 15, versículos 13 a 15, diz assim, 15 a 16. 13 a 16. Então lhe foi dito: sabe com certeza que tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400? Do que Deus está falando aqui? Do Êxodo. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Então Deus, depois de todo o processo de caminhada de Abraão, depois de toda a fidelidade de Abraão, depois de tudo aquilo que aconteceu com Abraão, ele tem dúvidas, ele chega: Senhor, o Senhor vai cumprir mesmo a sua promessa? Ele diz assim: eu vou fazer uma aliança contigo hoje para ratificar minha promessa. Só que entenda o seguinte: você só vai possuir essa terra daqui a 400 anos. Em outras palavras, Deus está dizendo para Abraão o seguinte: antes de a tua descendência ser dona dessa terra, você vai morrer. E você não vai ver nada se cumprir. Você não vai ver o cumprimento da promessa.
Abraão possuiu aquela terra, sim ou não? Não. Vai lá para Gênesis 23, você vai ver Sara morrendo, ele não tem nenhum lugar para enterrar Sara. Ele tem que se humilhar para os filhos de Et, para que ele consiga um pedacinho de terra para sepultar sua esposa. Ele não possuía nada. Quantos filhos Abraão viu? Meia dúzia. Isso é estrela do céu? Isso é pó da terra? Ele não viu nada acontecer. O que ele tinha? Tinha uma promessa só. É por isso que o texto lá, e creu Abraão no Senhor, e por isso lhe foi imputada justiça. Porque ele creu em alguma coisa que ele nunca iria ver acontecer. Ah, pastor, mas por que Deus está fazendo isso com Abraão? Olha para o verso 16 ali. Ele diz assim, na 4ª geração tornarão para aqui, por quê? Porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Deus está dizendo para Abraão o seguinte, eu não posso te dar a terra agora. Porque se eu tirar aquele povo da terra para te dar, você vai salvar quem? Como é que eu vou salvar aquele povo se eu desapropriar aquele povo do território deles? Eles ainda não fecharam completamente o coração deles a mim. Eu ainda tenho um jeitinho de entrar no coração deles. Ainda existe esperança de salvação para eles. Portanto, Abraão, enquanto existir esperança de salvação para aquele povo, eu não vou tirar eles da terra. E você vai ter que andar no meio deles. Para que você consiga salvá-los. É por isso que Deus não tirou. Por que Jesus não voltou ainda? Por que Jesus não voltou ainda? Você anseia pela volta de Jesus? Sim ou não? Você queria que ela acontecesse rápido? Só que Deus está dizendo para a gente, ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Eu não posso fulminar esse povo e exterminar esse povo da terra para te dar ela. Porque ainda existe esperança de salvação para esse povo. E enquanto existir esperança de salvação para eles, eu não vou exterminá-los. Você vai ter que andar no meio deles, entre eles, para abençoá-los. É o mesmo paradigma. Talvez Jesus não tenha voltado, porque você ainda não tenha abençoado gente o suficiente. Quem sabe se você resolver ser uma bênção para o teu bairro, para os teus vizinhos, a coisa termine logo. É nesse sentido que Pedro diz assim, esperando e apressando a volta do Senhor. É nesse sentido que ele está falando. Bom, algumas coisas vão mudar. Abraão não tem o domínio dessa terra, porque o povo ainda não tem pecado suficiente. E aqui acontece uma coisa. Você vai descobrir que o eleito não vive para ele. Ele não vive para ele. O eleito vive para o rebelde. Olha que louco isso. O eleito vive em função do rebelde. Deus deu o que deu a Abraão, para Abraão dar. Olha só que coisa. Lembra que o desejo dos habitantes de Babel era aquilo que Deus tinha para oferecer para Abraão, e aquilo que Deus dá a Abraão? Mas por que Deus dá a Abraão aquilo que os rebeldes de Babel queriam? Para Abraão ser um veículo e compartilhar tudo aquilo com eles. O que o eleito tem, ele não o tem para si, ele tem para os outros. Entendeu o sermão de ontem? Entendeu o porquê dos dons? Entendeu o porquê dos ministérios? É por isso. Porque a igreja é um veículo de bênçãos, de reconciliação. Assim como Abraão tinha que reconciliar Deus e o rebelde, a minha função hoje é reconciliar Deus com o mundo, porque Cristo me reconciliou com o mundo. E eu faço o que Cristo faz. Se Cristo me reconciliou, eu agora reconcilio. Não é isso que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5? Porque Cristo, nos salvando, nos confiou o ministério da reconciliação. Só que aí tem alguns problemas. Os problemas são os seguintes: a peregrinação agora é um fato. Você vai ter que andar em terra estrangeira. A vida de Abraão vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas, se a vida do eleito tiver que ser difícil para que ele salve, Deus vai deixar que ela seja difícil.
E aqui a coisa começa a apertar. Porque se o eleito precisar sofrer para levar salvação, Deus vai deixar o eleito sofrer. Porque a vida do eleito não é ter paz, a vida do eleito é reconciliar. E se na sua tristeza vier reconciliação, Deus vai deixar que assim aconteça. Porque a função do eleito é reconciliar. A despeito dos seus sofrimentos, a despeito das suas provações, a despeito da sua vida, a função do eleito é reconciliar. É isso que ele está dizendo para Abraão. E aí ele pergunta para Abraão, topa? E Abraão creu. Você entendeu por que Abraão é o pai da fé agora? Bom, o êxodo estava nos planos de Deus então para que o mundo tivesse uma oportunidade. Por quê? Porque Cristo já disse, tenho muitas outras ovelhas que ainda não estão neste aprisco. E se as ovelhas que Cristo tem não estão neste aprisco, você tem que estar aonde? Em busca de ovelhas. E você busca ovelhas onde? Aqui dentro ou lá fora? Então deixa eu te perguntar uma coisa, quantos amigos não adventistas você tem? Quantos amigos não adventistas você tem? Como é que você vai abençoar o mundo desse jeito? Como é que você vai ser uma bênção desse jeito? Se você não conversa, se você não tem amizade, se você não se comunica com ninguém que não seja da igreja. E aí sabe qual é o problema de você se comunicar com quem só é da igreja? Que você fica um cara igrejeiro, e gente igrejeira é chata. É muito chata. O vocabulário dela é esquisito. Irmãos, porque a pena inspirada, você já pensou como é que uma pessoa que não é da igreja entende essa expressão, pena inspirada? Ela deve imaginar uma galinha que escreve. Ela não faz ideia do que seja uma pena inspirada. Irmãos, porque a nossa missão é resgatar almas. Aí eles pensam nos caças fantasmas. Daqui a pouco vai ser o geleia de dentro da Bíblia deles. Porque a gente bitolou tanto nesse vocabulário que a gente não consegue se. Nós vivemos numa Babel. A gente fala uma língua e eles falam outra língua. Nós não falamos mais a mesma língua. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que o joio não mistura com o trigo. E quem diz que você é joio? Está se achando demais. Quem é que foi que disse que você é joio? É trigo. Ah, pastor, luz não mistura com trevas. E quem disse que você é luz? Enquanto você estiver aqui dentro, trancado, sentadão, sem fazer nada, você não é luz, você é trevas. A luz, para ter uma função, ela tem que estar onde? No escuro. Luz no claro não serve para nada. Vai adiantar alguma coisa se acender um isqueiro aqui? Agora apaga tudo aqui e vamos acender um isqueiro para ver se não faz diferença. A gente não brilha porque a gente está debaixo do sol. E é por isso que a igreja não é relevante mais na sociedade, porque ela está presa dentro da igreja. Ela perdeu completamente a relevância. Você entendeu agora? A Bíblia apresenta para mim uma igreja em movimento. A igreja de Deus é em movimento. O corpo se movimenta. Lembra do Parkinson lá? Corpo que não movimenta faz o quê? Atrofia. Só que o que é o corpo de Cristo? É o prédio? Não. Entendeu? Você não é o Rolling Stones. Nós não acreditamos nessas pedras que rolam aí nesse sentido. Então, se você quer abençoar, meu amigo. E aqui está um dos discursos de Moisés antes do povo entrar em Canaã. Eis que vos tenho ensinado estatutos, juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos, e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como os que hoje vos proponho. Então Deus diz assim, sabem tudo aquilo que eu dei para vocês de mandamento? Sabe todas as leis que eu dei para vocês? Sabe todo o sistema de saúde que eu dei para vocês? Sabe todo o sistema de educação que eu dei para vocês? Pois é, não é para vocês. Não é para vocês. É para eles. Então pare de ficar bravo que muita gente, ou porque o colégio adventista tem mais gente que não é da igreja do que gente que é da igreja. Porque o colégio adventista é para ter gente que não é da igreja.
A função da educação espiritual do seu filho é tua e não do colégio adventista. É você que tem que fazer culto com ele em casa. É você que tem que ensinar a Bíblia para ele. Não é a professora. Os valores que o colégio ensina são os valores que você deveria ensinar na sua casa. Porque o colégio está ali para ensinar crianças que não têm isso em casa. Essa é a função do colégio. Tá? Então, louvado seja Deus que o colégio tem um monte de gente no adventista e que tenha mais. E que a luz da mensagem do Evangelho chegue nas casas dessas famílias através da escola. Porque a luz na sua casa deveria chegar através de você e não da escola. Essa é a diferença. Porque o que Deus nos deu para dar e não para reter. A maldição de Israel foi porque Israel começou a reter o que Deus mandou dar. E eles, ao invés de agora ser um povo inclusivo, tornaram-se um povo exclusivo. Qual foi o resultado? Quando o Messias veio, não reconheceram e não aceitaram. Porque o Messias era inclusivo e não exclusivo. E eles não entenderam. E aí a igreja se fundou, e a igreja formou. E a igreja começou a ser um movimento em expansão. E o povo foi. Lembra? Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. O livro de Atos é escrito nessa dinâmica. Eles foram, espalharam, pregaram, abençoaram, e ia. E onde Pedro ia, ele curava, ele abençoava, ele convertia, ele batizava. E onde Paulo ia, ele fazia a mesma coisa. E onde Filipe ia, acontecia a mesma coisa. E o cristianismo explodiu. Porque era uma religião em movimento. Aí nós chegamos nos tempos de Constantino. E quando a gente chega nos tempos de Constantino, você acha que o golpe fatal do cristianismo, de Constantino no cristianismo foi instituir o domingo. O golpe fatal de Constantino no cristianismo foi construir uma catedral. Quando ele construiu uma catedral, ele acabou com a igreja. Ele acabou com a igreja. Que ele começou a criar lambari em cativeiro. Começou a criar periquito dentro da gaiola. Você já soltou um periquito que nasceu dentro da gaiola? O que acontece com ele? Ele voa meio metro e cai. Ele não sabe voar. E Constantino começou a criar crente em cativeiro. E a partir da primeira catedral, o cristianismo parou de ser uma religião em movimento. Estagnou e atrofiou. E para que ele conseguisse se expandir agora, a igreja teve que apelar para o Estado. É imposição. Eu ganhei, conquistei o seu país, todo mundo batiza. E é assim que o cristianismo cresceu. Não cresceu mais por bênção, cresceu por força. Só que não era esse o plano de Deus. O cristianismo hoje está crescendo por quê? Ele está se expandindo? Por que ele não está se expandindo? Porque eu não estou andando. Simples assim. Ele vai voltar a expandir-se quando eu começar a andar entre os povos e abençoar os povos e reconciliar os povos. Aí ele vai expandir de novo. Sabe por que o Espírito Santo ainda não foi derramado, como foi no Pentecoste? Porque a gente não quer fazer o que os apóstolos queriam. Simples. O que os apóstolos queriam? Espalhar a mensagem. O que a gente quer fazer? Trazer todo mundo para cá. Aí Deus olha e fala assim, não, se eu der para vocês não vão saber o que fazer. Então eu não vou dar, ainda não. A hora que vocês estiverem prontos para receber, eu vou dar para vocês. E quando eu derramar o Espírito em vocês dessa vez, vocês vão ver o que vai acontecer. Vi um anjo que desceu do céu, cuja glória iluminou toda a terra. E a terra não podia resistir a essa glória. Espalhou. Espalhou. Nós vamos encerrar com esse texto. E se vocês acham que eu falei coisa bizarra nessa semana, é porque você não leu esse texto de Ellen White. Porque é a coisa mais bizarra que eu já li dela na minha vida. Tá? Preste bem atenção no que ela diz. Seremos considerados individualmente responsáveis por fazer um jota menos do que somos capazes. Junta o sermão de ontem com o de hoje. O Senhor mede com exatidão toda a possibilidade para o serviço. As capacidades não utilizadas serão levadas em conta tanto quanto as que empregamos. Deus nos tem como responsáveis por tudo que nos poderíamos tornar pelo bom uso de nossos talentos.
Seremos julgados de acordo com o que nos cumpria fazer, mas que não executamos, por não usar nossas faculdades para glorificar a Deus. Olha o mal da igreja de Corinto aí. Preste atenção nessa parte, mesmo que não percamos a salvação, reconheceremos na eternidade a consequência de não empregarmos nossos talentos. Haverá eterna perda por todo o conhecimento e capacidade não alcançados que poderíamos ter ganho. A tua negligência aqui hoje vai prejudicar a tua eternidade. Você já parou para pensar nisso? A gente acha o seguinte, que quando Jesus vier nos buscar, a gente estiver subindo, ele vai enfiar um lápis aqui no buraco do meu ouvido e vai dar um reset. E todo mundo vai começar do zero lá. Que beleza, bem católico isso. Não é assim. A tua eternidade começou a ser construída aqui já. E ela já está rolando. E ela está dizendo o seguinte, mesmo que você se salve, lá no céu você vai ver. E você vai sofrer consequências lá no céu, por coisas que você deixou de fazer aqui na terra. O ladrão da cruz salvou-se no último minuto, sim ou não? Ele vai estar no céu, sim ou não? E aí você pode perguntar para mim, então, pastor, whatever. Só que ele nunca vai sentir. Ele não vai saber descrever. Ele não vai conseguir mensurar a alegria que existe num coração que conduz alguém a Cristo. Ele nunca vai saber o que é isso. Porque lá no céu ele não vai fazer. E aqui na terra ele nunca fez. Eu vou ter essa alegria. Ele não. Já parou para pensar nisso? Ele nunca vai ver, ele nunca vai saber como é que uma vida pode ser transformada por um simples gesto de humildade, de humanidade. Ele não sabe o que é isso, e ele nunca vai saber. A eternidade dele não vai ser igual à minha. Porque ele salvou-se no último minuto, mas perdeu uma vida ao lado de Cristo. Você entendeu? Agora, a gravidade do assunto? Você entendeu agora o porquê que o nosso ministério é a todo tempo, é diário, e é por isso que Deus nos deu os dons, por isso que Deus instituiu ministérios aqui, por isso que Deus nos capacitou, por isso que Ele está nos preparando, é para que a gente não sofra isso aí. É para que você não tenha essa dor. É para que você não olhe para aqueles que vão estar na segunda ressurreição e lembre dele, do ônibus que você pegava todo dia para ir trabalhar. É para que você não olhe alguém que está lá embaixo, prestes a receber o fogo eterno, e se lembre que ele era teu colega de classe. É para que você não olhe lá de cima e veja o seu vizinho recebendo um castigo que talvez, se você tivesse se esforçado um pouquinho mais, você poderia ter evitado. Você já reparou que Deus nos enxugará dos olhos toda a lágrima só depois do milênio e não antes? Não é na nossa subida para o céu que todas as lágrimas serão secadas, é depois do milênio, porque a gente vai chorar muito. Porque a gente vai chorar muito. Pela misericórdia dele, ele vai nos perdoar, pelo menos alguns. Mas o nosso coração terá cicatrizes por não ter nos esforçado mais. Existe um filme que eu gosto muito de assistir, chamado A Lista de Schindler. Não sei se você já assistiu esse filme. Eu acho ele espetacular. Você conhece a história, então eu não vou precisar repetir. Mas uma cena me impacta, que é no final do filme. Eu vou dar spoiler se você não assistiu. Fazer o quê? Ele está ali porque a guerra acaba. Os judeus que ele libertou estão tentando ajudá-lo a fugir. E de repente ele pega uma pouca mala de roupa
E ele vai até o carro, e quando ele olha para o carro, ele entra em desespero. Ele entra em desespero porque ele olha para o carro e fala pro judeu que ajudou ele, o filme inteiro, eu não lembro o nome dele agora. Mas ele diz assim: se eu tivesse vendido esse carro, eram mais 10 que eu tinha conseguido trazer. Porque se eu pegasse o carro e desse pro coronel tal, pro indivíduo tal lá, ele teria comprado e eu teria conseguido levar mais 10. Ele arranca um broche do paletó e diz assim: se eu tivesse vendido esse broche, mais 2 eu tinha levado pelo broche. O anel, para que eu quero um anel? Esse anel aqui me teria permitido levar mais 1. Para que serve esse anel agora? Para que serve o broche agora? 3 vidas se perderam por um broche e um anel, que eu poderia ter levado e não consegui. É nesse sentido que Paulo fala no final de 1 Coríntios 13, ontem lá: havendo profecias, cessarão. E o que você vai fazer depois, profeta? Se a tua profecia não salvou ninguém. O que você vai fazer com todo o intelecto e conhecimento e todos os versículos bíblicos decorados que Deus te deu, se eles não salvaram ninguém? O que você vai fazer com esse prédio lindo, se ele não recebeu ninguém? O que você vai fazer com um coral lindo? E eu sou fã do Ministério do Chama. Eu posso falar porque não tem ninguém do Boqueirão aqui hoje? Então eu posso falar. Eu sou fã do Ministério do Chama. Mas ele precisa continuar salvando gente. Um a mais. 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 E aí a gente vai cumprir a nossa missão. Porque a missão de Abraão é a nossa missão. E assim como Deus, naquele dia que chamou Abraão, no dia que nos chamou, nos disse o seguinte: em ti continuarão sendo benditas todas as famílias da terra. E eu não vou falar hoje que Deus te abençoe, mas hoje eu vou falar que você abençoe. Porque é para isso que você foi criado e é para isso que você foi escolhido. Deus escreveu por toda a história páginas lindas de eterno amor. Deus escreveu que a estrada pra glória é de perdão, de cruz e amor. Deus escreveu canções de vitória, cantos eternos de amor e de luz. Cristo Jesus, o autor da história, escreveu com sangue a história da cruz. Deus escreveu histórias tão lindas como canções de amor. Pode chover, pode ventar, tudo termina em flor. Deus escreveu palavras eternas que com amor a vida clareia. A sua lei escreveu nas pedras, mas meus pecados gravou na areia. Deus escreveu em meu coração
escreveu que eu posso viver. Deus escreveu histórias tão lindas como canções de amor. Pode chover, pode ventar, tudo termina em flor. Pode chover, pode ventar, tudo termina em flor. Pode chover, pode ventar, tudo termina em flor. Amanhã nós vamos falar sobre o fato de o cristianismo ser uma religião de decepções. Se você quer entender o que eu estou querendo dizer, então não perda. Tá? Vamos orar? Senhor, nós pedimos a Ti que repouse sobre nós o Teu Espírito. Que Ele tome conta da nossa vida, dos nossos dons, dos nossos talentos, do nosso tempo, para que a gente seja uma luz nesse mundo, como nos orienta a Tua Palavra. Para que a nossa passagem por esse mundo faça diferença na vida das pessoas, que nós não passemos desapercebido na vida das pessoas que precisam do Teu amor e da Tua misericórdia. Que lá, distantes onde elas estão, elas consigam alcançar a Tua mão através da nossa mão. E que o Teu amor chegue a essas pessoas através de nós. Que a Tua bondade e que a Tua justiça sejam espalhadas nesse mundo como folhas de outono, através da vida dos Teus filhos, que estão espalhados no mundo em trevas, para que esse mundo seja iluminado com a Tua glória. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.